tem crente na casa. Glória. Aleluia. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui. Estou em casa. Enquanto você vai ficando de pé, vá abrindo sua Bíblia aí no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Antes de ler a leitura inicial, tecer alguns agradecimentos. Primeiramente eu quero agradecer àquele que me amou primeiro, ao meu Pai, a Jesus, aquele que tem me ensinado todos os dias. Quero agradecer aqui a minha esposa, a minha intercessora que está ali, a minha filha Maria Vitória, que está se recuperando de uma cirurgia que foi feita terça-feira e está ali dando glória. Está dando glória baixinho porque a garganta ainda está meia se recuperando, mas Jesus é bom. E eu quero agradecer em especial aos meus pastores, pastor Ítalo, pastor Isabela, todo o corpo de obreiros dessa casa, toda a membresia. Meu muito obrigado. Em especial ao meu pastor, que ele tem uma pedagogia diferente, mas publicamente eu quero honrar a sua vida e dizer que eu amo o Senhor. E eu agradeço por todas as vezes que o Senhor puxa a minha orelha, porque certamente o Senhor viu algo que outras pessoas não viram, né? Todas as vezes que alguém quiser extrair algo de você, é porque ele sabe que dentro de você tem alguma coisa. Então, dê glória a Deus, porque Jesus é bom. Vamos ao texto sagrado, Daniel capítulo 6. Eu estou utilizando a versão Nova Almeida atualizada. Se você precisa de uma versão que não perde aquela classe da Almeida, mas que tem uma linguagem boa para você estudar, para você ler, eu indico a Nova Almeida atualizada. Então vamos lá, verso 9. Daniel capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Verso 11. Então, quando aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando. Repita comigo: encontraram? Orando. E o texto continua: e fazendo súplicas diante do seu Deus. Até aqui. Podeis sentar. Quero iniciar essa palavra fazendo algo um pouco diferente, porque eu não sou cantor, o cantor aqui é Josafá. Mas eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e me ajude, porque se eu for fazer sozinho vai sair feio, mas se você fizer junto comigo vai funcionar. Amém? Cante assim, ó. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, vozes me ouvir. Mais uma vez. Certo
está aqui. Oh, glória. Então, voltando aqui para o nosso texto, a história de Daniel, ela ocorre aproximadamente no ano 605 a.C. Quando Daniel era um jovem. A Bíblia é bem clara em dizer que Daniel era um jovem de uma linhagem real de Judá. Ou seja, Daniel não era qualquer um. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não é qualquer um. O que é que eu vivo repetindo para os jovens? Os jovens aqui, o que é que eu vivo repetindo? Quem está no grupo dos jovens, lá do estudo? Eu vivo dizendo isso. Eu acho que eles estão mortos, né? Vai ressuscitar hoje. Já foram para a cova, já foram para o final da mensagem. Mas enfim, eu vivo repetindo no grupo dos jovens: vocês não são qualquer um. Daniel tinha entre 14 e 17 anos quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi sequestrado. E o reino de Babilônia, naquela época, era um dos reinos mais antigos da humanidade. Se vocês lembram, ali em Gênesis 11 fala da Torre de Babel. A palavra Babilônia deriva justamente de Babel, ou seja, naquele tempo o reinado dos caldeus já estava sendo estabilizado naquela época. Então a Babilônia era um dos reinados mais antigos da humanidade. E com a morte do rei Nabopolassar, o criador da dinastia caldeia, o seu filho Nabucodonosor assume o reinado. E Nabucodonosor era um homem extremamente visionário, extremamente à frente do seu tempo. Estudos apontam que o reinado de Babilônia, as muralhas elas tinham em torno de 102 metros de altura, e as muralhas eram tão largas que se pegasse uma carruagem com um cavalo, ele conseguiria dar a volta por cima da muralha, de tão grande que era essa muralha. Então assim nós vemos que o reino de Babilônia era um reino que dominava aquela época, era um reinado muito grande. E como é que a história de Babilônia e Daniel se cruzam? Naquela época, a potência militar que poderia bater de frente com a Babilônia era o Egito. E Judá, ele ficava justamente entre o Egito e a Babilônia. E quando o rei Nabucodonosor, ele cerca o Egito, e através da batalha de Cárquemes, ele sai vitorioso nessa batalha, ou seja, o Egito perdeu a batalha. Quando ele vai conferir os espólios e os espojos de guerra, ele entende que existe um reinado que pagava tributos ao Egito. E esse reinado era o reinado de Judá, que naquela época era o rei Jeoaquim. Não satisfeito com isso, Nabucodonosor vai até Judá, cerca a cidade, e dali ele traz alguns jovens para que possam servir no reinado de Babilônia. Inclusive ele traz utensílios do templo, né? Utensílios sagrados, utensílios que eram utilizados no templo do Senhor, ali no tabernáculo. E daí começa o capítulo 1. Nós temos a história, ela se inicia quando Daniel ele chega na Babilônia. Uma das primeiras coisas que acontece quando Daniel ele chega na Babilônia é que a Babilônia quer mudar o nome de Daniel. E aqui é o primeiro ponto que eu quero falar conosco, que o inimigo ele força de todas as formas para mudar a nossa identidade. E de forma muito errada, nós cristãos falamos acerca dos amigos de Daniel, chamando eles pelo nome babilônico, sendo que eles saíram de Judá com o nome deles. Glória a Deus. Quem entrou naquela fornalha foi Misael, Ananias e Azarias, porque eles tinham um nome, uma identidade. Então o inimigo ele lhe chama pelo seu erro, só que Jesus lhe chama pelo seu nome. Glória a Deus. O inimigo diz: rejeitada, mãe solteira, promíscua, e Jesus diz: filha, amada, diante da minha presença, separada. Em nome de Jesus, não cometemos mais esse erro de falar acerca desses nomes desses homens. Por quê? Daniel significa Deus é meu juiz. E quando ele chega na Babilônia,
O reinado de Babilônia olha para ele e diz: a partir de hoje você não se chama mais Daniel, você vai se chamar Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Eu vou contextualizar para vocês entenderem, se o meu pastor me permitir, eu vou contextualizar. É mais ou menos como se a Babilônia estivesse dizendo assim: a partir de hoje você vai se chamar Beltesazar, que significa que Exu Caveira proteja a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É pesado, mas é assim mesmo. Ananias significa Yahvé é gracioso. E a partir daquele tempo dizem o seguinte: a partir de hoje você não vai mais se chamar Ananias, você vai se chamar Sadraque, que significa comandado por Aku, que é o Deus Lua. Contextualizando nesse contexto que eu estou utilizando, a partir de hoje você vai se chamar Sadraque, que significa comandado por Zé Pelintra. Misael significa quem é como Deus. E eles olham e dizem: a partir de hoje você não vai se chamar mais Misael, você vai se chamar Mesaque, que significa quem é como Aku, esse Deus Lua. Azarias significa Yahvé ajuda. A partir de hoje você não se chama mais Yahvé ajuda, não se chama mais Azarias, você se chama Abdinego, servo de Nabu, o Deus da sabedoria da Babilônia. Então o que eu quero deixar claro aqui é que quando você entende quem você é, o ambiente não lhe influencia. Quando você entende que você tem uma identidade, os fatores externos, eles não influenciam naquilo que você tem dentro. E no capítulo 1, como todos conhecem, a Babilônia, como eu disse, era um reinado megalomaníaco, digamos assim. Era um reinado, era a maior potência mundial da época. Como eu disse, tinha o maior exército, o maior poder bélico. E obviamente tinha suas iguarias. E ali, quando Daniel chega até aquele lugar, vindo de Judá, com seus costumes judaicos, ele olha para aquelas iguarias e disse: eu não quero. Porque existe uma diferença entre eu não quero e eu não posso. Já começou a fumar no prego. O eu não posso, um dia ele pode lhe vencer. O eu não quero, ele não lhe vence, nem que o sangue dê na canela. Então, quando você tem a certeza de quem você é, quando você tem uma identidade, quando você sabe de onde você veio, quando você sabe de quem você é filho, Aleluia! você tem a capacidade, como o meu pastor gosta de falar, você está habilitado para olhar para certas situações e dizer: eu não quero. E ali no capítulo 1, Daniel, ele nega as iguarias de Babilônia. Ele diz: não quero me contaminar. Eu fui ler 5 ou 6 versões diferentes e a raiz da palavra hebraica é a mesma: contaminação. Existiam pessoas dentro daquele reinado que seria capaz de entregar tudo que tinha para poder comer uma iguaria daquela. Mas Daniel olhou e disse: eu não quero. E ali Aspenaz, preocupado, porque Nabucodonosor certamente era uma pessoa difícil de lidar, obviamente ele era rei. Ele chega para Daniel e diz o seguinte: eu vou perder minha cabeça por sua causa, porque você não quer comer isso aqui. Você foi trazido dessa terra para servir com um jovem junto da Babilônia. Daniel, junto com Misael, Ananias e Azarias, iam passar 3 anos estudando a história de Babilônia, acerca dos magos, dos videntes, de tudo. E Aspenaz diz: se você ficar magro demais, o rei vai cortar minha cabeça. Aí Daniel diz: vamos fazer um trato? Me dê legume e água para comer. Olhe para o seu irmão do seu lado e diga assim: Deus dá estratégia. Deus dá estratégia. Para você confundir o inimigo.
Eu creio. Oh, glória. Eu creio. Aleluia. Daniel combina isso com as penais. Vamos testar por 10 dias. Confia em mim. E nutricionalmente falando, meu irmão, a maioria dos legumes é só carboidrato. Só Jesus sabe o que é que tem naquela iguaria. Sangue, sei lá, armilacria doida. Tem rico que paga tanto para comer caramujo que a gente vê aqui na rua, no chão. Então você imagina o que é que tinha naquele negócio ali. Aí Daniel foi e disse: não, me dê legume e água. Eu sustento aqui. Passado 10 dias, quando as penais foi olhar, esses 4 doidos de Judá estão mais fortes do que os outros, ó. Olha aí, Daniel. Todas as vezes que você decide se posicionar e não se contaminar, Eita glória! Deus ele chega com a resposta. No capítulo 2, Daniel é usado por Deus para interpretar um sonho do rei Nabucodonosor. Um rei desse deveria ter muito babão por perto. E ele vai e chama ali o chefe dos magos. Os chefes chegam, ele conta o sonho. E os chefes dos magos dizem: a gente não consegue interpretar não. Ai, Jesus. Eu não vou, pra gente não perder tempo, eu não vou parar nos versículos, eu vou mais no capítulo 6. Aí o chefe diz assim: não existe ninguém na terra que consiga interpretar esse sonho. Aí Daniel, que é muito ousado, porque quem tem o Espírito Santo, o Espírito excelente, ele é ousado na hora certa. Ele chega lá e diz assim: deixa eu ter com o rei, deixa eu ter um momentinho com ele, um particular. Ele vai, se aproxima, o rei deve ter: quem sois tu, doido? Eu sou Daniel de Judá. Não, porque disseram que o Senhor queria que eu interpretasse um sonho. O sonho foi assim, assim, assado. E Daniel, pá. Interpreta o sonho todinho. Ali o rei já começa a olhar para Daniel de uma forma diferente. Ali Daniel já começa a se destacar. E é muito interessante quando a gente começa a estudar a história de Daniel. Isso aqui serve plenamente para nossa, principalmente para a nossa vida profissional. Porque Daniel ele começa a se destacar no meio dos demais. E Daniel só precisava de uma oportunidade. Então quando essa oportunidade bater na sua porta, que você esteja pronto. Porque, como diz minha avó, né? Oportunidade de cavalo selado só passa uma vez. Capítulo 3, dos capítulos mais conhecidos da história de Daniel, a famosa fornalha. E ali o rei, ele coloca um decreto para que quando tocassem determinados instrumentos de música no reinado de Babilônia, todos teriam que se prostrar mediante uma estátua que ele fez dele mesmo de ouro. Só que Misaías, Ananias e Azarias dizem: eu não vou me prostrar. Olha aí. E vocês conhecem a história. O rei, revoltado, sobreaquece a fornalha 7 vezes mais, ou seja, a fornalha ela já era aquecida. Ele mandou aquecer 7 vezes mais. E a fornalha estava tão quente que quem foi jogar os 3 dentro da fornalha morreu. Só que o que eu acho mais interessante é que os 3 foram jogados dentro da fornalha amarrados, entrelaçados uns nos outros. Só que no meio do fogo as amarras foram desfeitas. E quando Nabucodonosor, na sua imponência, olhou para dentro da fornalha, que eu imagino que a fornalha devia ser uma espécie de vitrine, que ele olhasse de longe, ele dizia: oxe, eu coloquei 3 e tem 4. Glória! Aleluia! Entenda que todas as vezes que você for colocado em situações difíceis,
é porque Deus quer quebrar certas amarras em você. Certas situações que estão lhe prendendo. Mas o que eu acho mais interessante é que na fornalha, pelo menos, eles tinham um ao outro para pegar na mão, para se segurar, para dividir um pouquinho ali daquele medo. E o que eu acho mais interessante, você pode procurar, você pode ler aí na sua Bíblia. Daniel não aparece no capítulo 3 em momento nenhum. Olhe para o seu irmão do seu lado e diga assim: uma vez espectador, outra vez participante. No capítulo 3, Daniel estava só como espectador do milagre de Deus. E eu fico imaginando, irmão, depois que esses quatro se juntaram, Daniel, e aí, como é que foi? O fogo esquentou, queimou algum cabelo, alguma coisa? Como foi, assim? Vocês pensaram que ia morrer, não era? Não sei o que. E esse quarto que estava lá dentro, como ele era assim, a aparência dele? Não dava para ver e tal. Daniel ficou perguntando, porque eu tenho certeza que ele queria estar lá dentro também. Só que todas as vezes que Deus lhe livrar da fornalha, lá na frente tem uma cova esperando. Me ajude, Jesus. Capítulo 5 é um dos capítulos, capítulo 4, pulei do 3 para o 5, misericórdia. Capítulo 4, aqui foi onde começou o tratar de Deus na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor começa a ter sonhos, e ali uma voz misteriosa aparece para ele e diz: você vai viver que nem cachorro, comendo daquilo que cai no chão, comendo capim. E Daniel, muito sábio, sabendo ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes Deus vai falar conosco para que a gente diga aquilo que você não quer escutar, mas o que você precisa ouvir. E Daniel chega até Nabucodonosor e conta isso. Nabucodonosor começa, eu tenho certeza assim que ele não demonstrou, mas depois eu tenho certeza que ele ficou refletindo. Para resumir, Nabucodonosor termina dessa forma, feito um cachorro comendo capim. Ou seja, o homem que estava à frente do reinado mais poderoso da terra enlouqueceu. Como diz a pastora Carla, esse Deus não é gente não. Só que o que eu acho mais interessante é que no final do capítulo 4, no finalzinho, no verso 37, se você puder botar, Caleão, por gentileza, ele diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Nabucodonosor precisou enlouquecer, precisou viver feito cachorro para poder reconhecer que Deus é Deus na vida dele. Que você não precise passar por isso para você reconhecer que você tem um Pai, mas que você também tem um Senhor. Meu amigo Jesus. E o que mais Deus falou comigo, pastor Ítalo, é que Daniel, ele tinha um espírito de intercessor. Aleluia. Porque no final desse capítulo 4, Daniel estava com a faca e o queijo na mão para fazer o que quisesse com Nabucodonosor. Nabucodonosor estava louco, feito um cachorro, comendo capim no chão. Daniel podia ter chamado os guardas e ter dito: mata esse cachorro. Só que Daniel orou. E o que eu acho interessante é que quem tem espírito de intercessor derrama seu coração sobre outras vidas. Daniel tinha espírito de intercessor e não de matador. O problema de muitas pessoas que estão aqui sentadas nessa cadeirinha toda bonitinha, toda
É porque você está só esperando a oportunidade de alguém tropeçar para você terminar de matar. Nos ajuda, Deus, a meditar. Quem muito foi perdoado, muito perdoa. Aleluia. Se você parar para ler e entender a história de Daniel, você não vai achar um homem pecaminoso, um homem que errou. E talvez alguns que estavam aqui lembram da última vez que eu preguei sobre Sansão, né? E eu, no meu secreto, o meu amigo Espírito Santo, ele disse: é hora de elevar o nível. Olha aí. Olha aí. Porque é fácil falar de Sansão. Sansão só fez besteira. Eu quero ver você falar de Daniel. Porque achar defeito em Daniel e pense que foi um tratar de Deus na minha vida para eu estar aqui hoje. Eu aprendi. Feliz aquele que vive o que prega. Capítulo 5, um dos capítulos também mais conhecidos da história de Daniel. Nesse momento, o reinado Nabucodonosor, ele se afasta do reinado da Babilônia. A história, a Bíblia, ela não mostra mais Nabucodonosor à frente do reinado da Babilônia. E ali assume uma pessoa chamada Belsazar. Os estudiosos apontam que Belsazar, ele não era nem filho de Nabucodonosor, era como se fosse um sobrinho. E pela linhagem real, também a Bíblia não mostra se Nabucodonosor teve sua descendência, sua prole. Naquela época era muito comum o costume de que quando você tinha uma filha mulher, o reinado tinha que passar para o parente mais próximo, o homem. Ou seja, a mulher ela não poderia assumir o reinado. E ali o reinado passa para a mão de Belsazar. E Belsazar, ele vai dar um banquete na Babilônia. Nesse banquete ali, a bagunça tomando de conta, a bebedeira, tudo que você imaginar. E vamos imaginar também que se era o reinado mais poderoso da época, certamente eles tinham acesso às melhores bebidas, às melhores drogas. Porque se você pensa que droga é algo novo, não é não. Então certamente a balbúrdia estava feita. E quando esse povo dava festa, era festa de 7 dias. Era festa de não acabar mais. Só que Belsazar, menino, inventa de pegar os utensílios que foram tirados de Judá quando Nabucodonosor sitiou a cidade. O que é que eu quero dizer para você nesta noite? Se Deus se preocupa com os utensílios da casa dele, avalei contigo. Eu fico imaginando ali Belsazar pegando ali um castiçal de ouro, enchendo de vinho, derramando, virando. Bota aí o Wesley Safadão aí no som, não sei o que, vamos fazer uma festa aqui e tal. E de repente no meio da festa aparece uma mão. Essa mão escreve na parede. E ali o rei, a cachaça passa na hora. Porque ele olha para a parede e vê uma mão escrevendo. E a lombra passa, tudo passa. E ele começa a se tremer, que a Bíblia diz que um joelho batia no outro. Treme mais que eu, que estou aqui me segurando. E essa mão escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Foste pesado. Versículo 25. E o que está escrito é: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reinado foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Daniel não estava dizendo uma profecia não.
Porque profecia é quando você é usado para aquilo que ainda vai acontecer. Daniel estava trazendo uma revelação. Porque enquanto a cachaça estava tomando de conta, enquanto a festa estava tomando de conta, Dário, que era o rei dos medos e dos persas, ficou se perguntando: como é que eu vou transportar essas muralhas aqui? Uma muralha aqui tem 102 metros de altura. Só que o que foi que Nabucodonosor fez? Ele tinha dentro da Babilônia 2 rios que se encontravam, o rio Tigre e o rio Eufrates. Eles se encontravam dentro do templo, dentro do reino, dentro das muralhas. E ali Dário, com muita sabedoria, com muita estratégia militar, desvia o curso do rio e diz para os soldados: entra. Os soldados entraram. Naquela noite, o reinado da Babilônia veio abaixo. Não existe nenhum reinado que seja maior do que a poderosa mão do nosso Deus. Eu queria dizer isso, mas está filmando. Os romanos naquele tempo achavam que estavam subjugando o povo de Deus. E quem é Roma hoje? Quem é o Egito hoje? Quem é a Pérsia hoje? Todos os reinados, eles têm um fim. Mas eu fico com o profeta Isaías. Eita glória! Que no capítulo 6 disse: eu vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E você está perdendo a chance de dar glória. Meu Jesus. Chegamos então no capítulo 6. Aqui, quem tinha assumido o reinado da Babilônia era Dário, o rei dos medos e dos persas. E normalmente quando um rei ele subjugava outro rei, sabe quando quem aqui, eu não sei, eu nunca trabalhei, mas eu sei como funciona. Quem aqui já trabalhou em repartição pública, que um vereador ganha, um prefeito ganha, e ele sai mudando ali todos os cargos comissionados? Tira todo mundo. Sai tirando todo mundo. Os babões que disseram do teu lado, porque não dá. E ali o prefeito chega, ele sai fazendo a limpa. Quem foi que quem não estava comigo? Ó, Vai embora. só que Dário, ele olha para Daniel e ele diz: eu não posso mexer nessa cadeira aqui não. Ai, vai ser parada. Porque esse daqui, o negócio é mais embaixo. Na verdade, quando a gente para ler e entender o texto, eu creio que outras pessoas foram falar de Daniel. E certamente, quando alguém vem falar com você de inveja, ele não vai dizer que você tem um espírito excelente. Ele vai falar mal de você. Mas o rei Dário, certamente, ele queria conhecer Daniel. E quando ele conheceu Daniel, ele viu que Daniel era diferente. Já tentaram, Jesus. E ali Dário, ele já traça uma estratégia administrativa para o reino de Babilônia, quando ele decide constituir 120 sátrapas, que eram uma espécie de prefeitos, digamos assim. Ou seja, a Babilônia ela tinha, vamos dizer que 120 municípios. E acima desses 120 sátrapas, ele separa 3 príncipes. Quem é que está no meio dos 3? Daniel. Entrou o rei, saiu o rei e Daniel lá. Aleluia! E o versículo 3, se Caliel puder botar, Daniel capítulo 6, verso 3 diz assim: então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Eu amo a palavra de Deus, porque eu vou lendo e vai saltando as coisas aqui nos meus olhos.
Todas as vezes que Deus ele quiser lhe destacar, esteja pronto para você ser atacado. Meu Deus! E o que eu acho mais interessante é que diz assim: então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais, porque nele havia um espírito excelente. E espírito a gente vê por fora? Espírito está onde? Aqui não está dizendo que Daniel era bonito, que Daniel tinha uma barba bem feita, que Daniel tinha um cabelinho na régua, que Daniel tinha um corpo legal. Aqui ele está dizendo que Daniel tinha um espírito. Aqui a palavra ela já nos ensina que você se preocupe com isso aqui. Porque esse pedaço de carne, um dia ele vai se acabar. Mas o seu espírito, ele vai passar a eternidade. Aleluia! E aqui fica a pergunta, né? Onde você vai passar a sua eternidade? Oh, meu Deus! Dê glória que seja junto comigo lá no céu. Ah, tá. Eu pensei que o povo não ia se animar. Misericórdia. Então vamos lá. Versículo 3. Verso 4. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha aí. Irmãos, entendam uma coisa, em nome de Jesus. Quando a gente sobe aqui nesse altar para pregar, a palavra primeiro ela fatia a gente todinho, para depois a gente ter a oportunidade de repartir com vocês. Quando a gente prega assim, muitas vezes as pessoas ficam se perguntando: ah, só quer ser santo, ah, porque não sei o que, porque não sabe o que eu estou passando. Irmão, nós somos feitos da mesma carne, do mesmo osso. E quando eu estava ali orando, eu pedi ao Senhor, eu disse: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de subir nesse altar. E ali o Senhor falou tremendamente comigo, Jacó, que existe uma diferença entre ser capacitado e ser digno. Moisés não era capacitado, mas era digno. Meu Deus. Aos olhos de Samuel, capacitado era Eliabe, mas quem era digno era Davi. Muitas pessoas almejam subir aqui, mas só vocês sabem o preço que se paga para estar aqui. Capítulo 5. Daniel era fiel. A patota se juntou para tentar arrumar alguma coisa contra ele. Não conseguiram. Vamos traçar um plano. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado à lei do Deus que ele adora. Olha aí. Meu Deus. Quando você decide se posicionar e o Senhor decide lhe elevar, tem gente que vai usar até essa palavra aqui contra você. Verso 6. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário vive eternamente. Um bocado de babão. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus, com D minúsculo, ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões.
Ou seja, a patota se reuniu para agradar o rei. Foram dizer o seguinte: ó Senhor rei, só o Senhor merece adoração. Só o Senhor que merece louvor. Se alguém dentro do reino, no período de 30 dias, adorar a outro Deus que não seja o próprio rei, que o Senhor o jogue na cova. Meu Deus. E aqui vai uma chave muito específica, acerca inclusive da sua vida profissional. Nunca queira subir babando ninguém. Se for para você ser destacado, que seja por um espírito excelente que habita dentro de você. Meu pastorzinho, né? Misericórdia. Pega ele, ok? Eita, Jeová. É com pano de chão. Ainda bem que eu seguro o peixe, ele escorrega. Na baba. Verso 8. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Chegamos nos versos que a gente leu no início. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que tinha sido assinado, fez um story no Instagram. É isso que está escrito? Espera aí. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, postou um status no WhatsApp com carinha de choro. É isso que está escrito? Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Que em nome de Jesus você tenha a sua casa como sua fortaleza. Para que todas as vezes que surgirem situações, e deixa eu dizer, vai surgir. Todas as vezes que surgirem situações em que Deus permita, porque toda esta palavra que eu estou pregando aqui, em nenhum momento o diabo aparece. Porque tem muita gente que começa a passar por problema e diz: foi o diabo, foi o diabo. Tira o diabo da sua boca. Porque tudo aqui que está dizendo foi Deus que permitiu. O nosso Deus, Ele é santo, Ele é amoroso, Ele é pai. E um pai sabe como ensinar seu filho. Aleluia. Entenda que existe uma diferença entre a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus. Deus, Ele não quer que você sofra um acidente. Mas se esse acidente for lhe trazer para perto dele, você vai sofrer. Meu Deus. Me trouxe Jesus. Me quebrou todinho. Me ajuda, Jesus. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Casa de crente tem que ter barulho de crente. Abra a sua janela, bote um louvor. Porque por mais que incomode, vai chegar o dia que vão bater na sua porta e vão dizer assim: ore por mim. Ore por mim, porque eu estou sentindo um peso aqui. E a Bíblia deixa claro, se você parar para ler aqui, Daniel, ele não era presbiteriano. Com todo respeito, se tem algum presbiteriano aqui, Daniel era pentecostal. Porque para abrir a janela e fazer barulho tem que ser pentecostal. Caladinho não. E para mim eu tô vendo, pastor Josafá, a janela aberta e cada rajada de língua estranha lá dentro, e hino da harpa, e bate pé, e não sei o quê. Recebe aí, irmão.
o decreto assinado. Eita! Glória! E Daniel está dando glória. Aleluia! Isso é convicção de quem você é. Romanos 12 deixa claro que nós só seremos transformados quando tiver uma mudança de entendimento. Não adianta nada você deixar de beber, você deixar de ver pornografia, você deixar de usar droga. Não adianta nada se você não souber quem você é. Meu Deus! A palavra desse mês é de volta à essência. Como é que tu quer voltar à essência se tu não sabe quem tu é? Eita, não segue total agora e virou a boca. Capítulo 11. Perdão, verso 11. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplica diante do seu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos. Quando o inimigo bater na sua porta, que ele lhe encontre orando. Quando o inimigo bater na sua porta, que ele lhe encontre orando. Aleluia! Verso 12. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito, ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizeste um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, que fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor. Verso 13. Então eles disseram: esse Daniel, esse crentezinho que veio lá de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz sua oração. Versículo 14. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. O rei não ficou triste, não foi porque Daniel desobedeceu. O rei ficou triste porque era Daniel que ele tinha que matar. Meu Deus! Porque ele sabia que ele estaria perdendo, certamente, o principal homem que ele tinha do reinado. E se eu não estou enganado, no capítulo 5, verso 12, se não me falha a memória, o rei pensou em colocar Daniel acima de todos na Babilônia. O rei estava praticamente dizendo assim: perdi minha galinha dos ovos de ouro, perdi meu braço direito, e agora? Parte B do verso 14. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Olha aí. Olha o peso desse versículo. O homem era rei e ficou indo atrás de... Eu fico imaginando, vamos contextualizar aqui. Imagina que é uma repartição pública. Daniel vai ser demitido. Aí imagina o chefe da repartição pública batendo de porta em porta: rapaz, tem uma chance aí. Peraí, é Daniel, a gente não pode perder um homem desse não. Não, mas tá aqui, ó, foi o senhor que assinou. Aí vai em outra porta: ei, mas doutor, o senhor aqui? Não, é porque Daniel, rapaz, vai ser demitido. Eita, Jesus, me dê voz. Não, grita aqui hoje. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus quer que o propósito dele se cumpra, pode ser a pessoa mais importante de João Pessoa, Vai se doer. Glória! o propósito vai se cumprir. Glória! Eu acredito. Se eu não creio, eu vou. Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, o inimigo é... Olha, Senhor, o inimigo é assim, ó, insistente. Ficou ali azucrinando a cabeça do rei. Lembre-se, rei, foi o senhor que assinou o decreto.
Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve, continuamente, que ele o livre. Verso 17. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Começo do verso 17. Foi trazida uma pedra. Repita: pedra. Agora olhe para o irmão do seu lado e diga assim: bendita pedra. Porque tem gente que diz assim: se não fosse esses meninos eu saía de casa. Meu Jesus! Se não fosse essas crianças que eu já tinha que ir embora. Se não fosse essas contas eu já tinha pedido demissão. Bendita pedra. Vou afundar um prego mais um pouquinho. Se não fosse a liderança eu já tinha saído da igreja. Bendita pedra. Bendita pedra que sela o propósito que Deus tem conosco. Até Benjamin está dando lugar aqui hoje. Você aí, perdendo tempo. Verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. O homem passou a noite toda em agonia. Era um rei, meu povo. O homem comia o que queria. Era música para ele toda noite. E ele ciente de que tinha colocado um inocente na cova. E aqui eu vou parafrasear um pouco, porque a mente de pregador ela às vezes entra no texto, como o pastor Roberto tremendamente foi usado aqui no domingo. Para mim eu fico imaginando Daniel entrando naquela cova. A pedra selada, o escuro tomando de conta. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Você não encontra no texto em nenhum momento Daniel questionando. Para mim eu imagino os homens que estavam levando Daniel chorando, dizendo: rapaz, Daniel, estão fazendo uma maracutaia com você. E Daniel: homem, fique tranquilo, Deus está no controle. Só que Daniel vai e entra dentro daquela cova, a porta fechada, só ele e os leões. Eita, Jesus. E ali eu imagino o leão se aproximando de Daniel e: tem cheiro de consagrado. Aí de repente Daniel ali com os olhos fechados, ele começa a cantarolar a canção que a gente cantou aqui no início. E ali eu imagino uma voz entrando dentro daquela cova: Daniel, Louvado e agradecido ao Senhor, Jesus. quem és tu, Senhor? Oh, aleluia, Jesus! E aqui eu vou, apenas para não perder a temática de professor, existe um termo chamado teofania. Aleluia! Quando Abraão estava conversando ali, a Bíblia diz que era um anjo, mas era Abraão conversando com o próprio Deus. E a Bíblia é clara aqui no capítulo 6, quando diz que Deus enviou o seu anjo e não um anjo. Existem momentos que a fornalha a gente vai ter companhia, vai ter alguém para se agarrar, mas existem momentos que o Senhor vai nos trazer a uma cova, porque o que Ele quer é relacionamento. E aqui eu faço abro um parêntese muito importante. Estudos apontam que Daniel tinha aproximadamente 80 anos quando ele entrou na cova.
80 anos. Vamos entender a psicologia desse texto? 80 anos, 60 anos longe de casa, 60 anos morando dentro de uma terra estranha. Daniel entrou na cova sorrindo, porque o que ele queria era ser liberto daquele cativeiro, daquela prisão que ele vivia, porque Daniel vivia como um homem importante dentro de um reinado, tinha tudo o que podia ter, mas ele sentia saudade de casa. E ali Daniel entra dentro daquela cova sorrindo, pensando: hoje eu vou conhecer o meu Senhor. Aí aquela voz entra e diz: Daniel, lembra que lá no capítulo 1 tu foste fiel? Tu não quis comer a comida consagrada, Daniel? Lembra, Senhor? Pois hoje o leão não vai comer minha comida que é consagrada. Hoje o leão não vai comer o meu filho que é consagrado. E ali eu imagino Daniel dentro daquela cova, e Daniel prostrado aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu pensei que era o meu filho. E Daniel dizendo: meu filho, eu não trabalho com idade, eu trabalho com propósito. O que eu quero deixar claro aqui nesta noite é que eu tomo muito cuidado para falar isso, porque dentro daquele quarto só era eu e o meu Senhor. E o que ele queria era ter um relacionamento. Existe uma cova esperando por você. Essa cova não é para você morrer. Essa cova é para você ter um relacionamento. Aleluia! Eu fico imaginando o Senhor olhando para Daniel e dizendo: pensa que eu não vi sua cara querendo entrar na fornalha? Mas o que eu queria tratar com você era face a face. E muitas das vezes o Senhor vai tirar de nós amigos, companhias, relacionamentos, porque o que Ele tem para nós é uma cova. Leões ajoelhados, prostrados, porque o leão da tribo de Judá manda o leão da terra. E o que Ele quer conosco nesta noite é relacionamento. Deus, Ele não vai nos livrar das covas dessa vida, mas a certeza que nós temos é que Ele estará conosco em todas as covas que nós pudermos passar. Glória! Meu desejo é que essa palavra ela tenha alcançado o seu coração. E eu não vim aqui, agora eu entendi porque a igreja está vazia, pastor. Porque eu não vim aqui falar para quem está com a vida toda errada. Eu vim falar com você que está no prumo. Para você que resolveu renunciar, resolveu se consertar. E parece que quanto mais você renuncia, mais se conserta, mais o nó arrocha. Que nesta noite o Senhor lhe encha de força e convicção de quem você é, para que você possa suportar quantas covas forem necessárias. Vamos ficar de pé? Se existe alguém aqui essa noite que necessita de oração, você sabe que você tem feito tudo conforme manda a cartilha.
Mas parece que quanto mais você tenta